Inter realizou seu penúltimo treino antes do Clássico Grenal deste domingo e segue alguns mistérios em relação ao time titular que Eduardo Cudê vai mandar a campo. A grande expectativa está no retorno de Sérgio Rocher, que está, de alguma forma, praticamente confirmado daquilo que vazou dos treinamentos ao longo desta semana. A gente fala também a respeito de uma dúvida que existe no sistema defensivo em função de um jogador que ainda está em avaliação no departamento médico. Falaremos também a respeito da entrevista coletiva de Bruno Henrique, que confirmou o favoritismo colorado no Grenal já chegou no vestiário e ele disse de que maneira o assunto é tratado entre os jogadores. A gente fala também da decisão da Federação Gaúcha de Futebol, que rejeitou um pedido de Grêmio e de Inter para o Clássico de domingo. Falamos também sobre o pedido de Charles Arangues, que não vai ser convocado para a próxima data FIFA pela seleção do Chile. Esse é o Diário do Inter KTO, desta sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. Vamos começar projetando o time do Inter dentro de todas as nuances, todas as possibilidades que existem para o Clássico Grenal desse domingo. Nessa sexta, a atividade comandada pelo técnico Eduardo Cudê, ela aconteceu com os portões fechados no CT Parque Gigante. E aí, o Cudê não colocou, até a informação que a gente tem, até onde a gente sabe, não foi trabalhado no treino desta sexta-feira uma formação de time titular para o Clássico Grenal. Foram trabalhos mais gerais, com todo o elenco, feito pelo técnico colorado. Mas algumas informações importantes em relação a esse treino, tá? 2 jogadores, e essa informação foi trazida pelo Lucas Dias, repórter da Rádio Bandeirantes. 2 jogadores saíram mais cedo da atividade. O Luiz Adriano, que saiu logo no começo, sentiu um desgaste, o Luiz Adriano, e também o Vitão. O Vitão teve uma pancada no tornozelo, na parte final da atividade. E, de alguma forma, preocupa para o Grenal de domingo, tá? A ver se o Vitão vai ter condições de treinar nesse sábado, mas foi uma pancada no tornozelo que fez com que ele deixasse o treinamento mancando o zagueiro Vitão, tá? Sobre as outras dúvidas, vamos atualizar aqui, tá? O Inter tem, ao todo, 3 grandes dúvidas para o time titular nesse Clássico Grenal. Uma delas é no gol. Sérgio Rocher ou Antony, aquela velha história, tá? E do que vazou desta semana de atividades, o Rocher vai jogar, porque o Rocher esteve no gramado do CT Parque Gigante, inclusive nesta sexta-feira. Ele trabalhou com os demais goleiros no CT Parque Gigante. E por isso é um indício de que ele jogue, tá? O bastidor do Inter tenta confundir muito essa situação. Alguns dizem que o Rocher não treinou, outros dizem que não é certo que o Rocher vai jogar, mas tudo indica que o Rocher seja o titular e retorne ao time no Clássico Grenal deste domingo, tá? A não ser que alguma coisa de diferente aconteça no treinamento deste sábado, uma decisão do técnico Eduardo Cudê. A outra dúvida ela é na zaga, e ela é também por uma questão clínica. O Gabriel Mercado, ele sentiu dores no joelho na partida contra o Novo Hamburgo, teve uma pancada no joelho. E ele passou a semana toda em trabalhos físicos na academia, em trabalhos de recuperação na academia, não foi para o campo. E ele com isso vira dúvida para o Clássico Grenal desse domingo. Se não jogar o Gabriel Mercado, joga o Robert Renan. Com o Vitão dúvida também, o Inter tem problemas para o sistema defensivo nesse último dia de preparação para o Clássico, tá? Além do Vitão, que, enfim, teve essa situação da pancada no tornozelo, o Mercado, que também não treinou durante a semana, vira uma situação a ser observada, porque pode haver uma mudança ali no time do Internacional, sair o Mercado e entrar o Robert Renan. E a outra dúvida ela é por uma questão tática, Maurício ou Alário. O Cudê tem trabalhado as duas ideias, mas no treinamento de quarta-feira ele colocou o Maurício como titular. Na de quinta, ele treinou as duas. Então, não está bem claro ainda qual vai ser a utilizada, qual vai ser o time titular entre Maurício e Lucas Alário, qual vai ser o escolhido pelo técnico Eduardo Cudê. Eu aposto desde segunda-feira no Maurício, tá? Eu acredito que vai ser o Maurício, mesmo existindo ainda nos treinamentos essas dúvidas em termos de indicativos, tá? Portanto, provável time do Inter, deve ir o Rocher no gol, Bustos, Vitão, com esse asterisco, porque tem que ver como que ele vai se recuperar dessa pancada amanhã. Mercado ou Robert Renan e René. Arangues, Bruno Henrique, Maurício
ou Alário, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. Se jogar o Alário, é Valencia e Alário na frente com Alan Patrick recuado. Se jogar Maurício, é Maurício no meio com Alan Patrick e Ener Valencia na frente, tá? Na tarde desta sexta-feira, o Inter disponibilizou um jogador para conceder entrevista coletiva e falar sobre o Clássico Grenal. Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, que tem sido um dos destaques do Inter nessa temporada, vai ser titular, óbvio, no Clássico Grenal desse domingo. Ele trouxe duas informações importantes, ou duas situações importantes. A primeira foi ele sendo questionado sobre as posições do meio-campo que ele vem executando ao longo dos últimos jogos. Ele joga centralizado, à frente do Arangues, ou então ele joga pelo lado direito, na vaga que era do Maurício. E o Bruno Henrique disse que prefere jogar centralizado, prefere jogar pelo meio. E inclusive se tratou a meia-direita como a posição onde joga o Maurício. A posição do Maurício. Repito, a minha aposta é que o Maurício joga, tá? Até o fato do Bruno Henrique dizer abertamente que prefere jogar pelo meio pode ser um indicativo disso, de que o Cudê está trabalhando isso para o próximo Clássico Grenal. Por quê? Se não for o Bruno Henrique centralizado e o Bruno Henrique jogar lateralizado, é porque joga Alário e não joga Maurício, aí é Alan Patrick como meia, Alário e Ener Valencia na frente, mas eu estou apostando na outra possibilidade. Uma outra situação importante que o Bruno Henrique trouxe foi ao ser questionado sobre o favoritismo do Inter neste Clássico Grenal. Ele citou que o Inter não pode cair nesta armadilha do favoritismo, tá? E que entende que o favoritismo dado externo ao Inter é uma armadilha. Diz que dentro do vestiário não entra este favoritismo, mas a fala do Bruno Henrique deixou clara a situação de que o favoritismo já chegou no vestiário do ponto de vista de os jogadores saberem isso e os jogadores tratarem disso e os jogadores agirem em relação a isso. Tirando o foco deste favoritismo, deste oba-oba, sabendo e estudando que o adversário é um adversário complicado, valorizando o confronto, porque, e obviamente isso seria feito de maneira natural, de qualquer forma, mas a fala do Bruno Henrique ela deixa clara que os jogadores já sabem e não gostam muito dessa pecha de favoritismo que está sendo colocada no Internacional para o Clássico desse domingo, até porque o favoritismo ele gera pressão, uma obviedade, né? Uma outra informação importante sobre o Clássico Grenal, não vai ter VAR. A Federação Gaúcha de Futebol bateu o martelo sobre o pedido feito por Grêmio e Inter para o Clássico do Campeonato Gaúcho. E a Federação bateu o martelo que não vai ter VAR. Não vai ser possível, argumentou que o regulamento não permite, não vão rasgar o regulamento, não vão riscar o regulamento de novo. Portanto, vai ser Anderson Daronco e só, sua equipe, só. Não vai ter telinha para ajudar. Era um pedido de Inter e Grêmio que se dispuseram até a bancar o VAR. Não vai haver essa possibilidade no Clássico de domingo. Uma última informação importante, e aí não é sobre o Grenal, mas é sobre Charles Arangues, que vai ser titular no Clássico Grenal. O técnico da seleção chilena, Ricardo Gareca, afirmou a uma rádio chilena que Charles Arangues não será convocado no próximo ciclo, na próxima data FIFA, na verdade. E isto partiu de um pedido do próprio Charles Arangues, que afirmou que precisa resolver situações particulares. Só para avisar, essa data FIFA ela cairia em meio às semifinais do Campeonato Gaúcho. Eu não sei quais são os problemas particulares que o Arangues ele precisa resolver, mas o Inter agradece o fato do Arangues estar nas semifinais do Campeonato Gaúcho. E o Inter deve perder vários jogadores nessa data FIFA. Rocher, se estiver recuperado, Valência deve ir, o Arangues iria, já não vai. Então, o fato do Arangues pedir é algo celebrado no bastidor, porque o Inter ter esse jogador é bem importante. Para fechar, eu gravei na tarde dessa sexta-feira um vídeo aqui no canal falando sobre as negociações que o Inter está fazendo no mercado. Thiago Maia e Alexandro. O presidente Alessandro Barcelos deu detalhes a respeito dessas duas situações e trouxe novidades. Eu falo sobre isso nesse vídeo, é só clicar aqui para assistir na verdade, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds deste sábado de futebol pelo mundo, pelo Brasil também, mas vamos de Premier League. Manchester United e Fulham. Odd do United 1.58. Tem também Barcelona e Getafe. Odd do Barcelona 1.42. Jogam também neste sábado pela Bundesliga o Werder Bremen contra o Darmstadt. Jogo este às 11h30 da noite. Odd do Werder Bremen 1.62. Pode ser a última partida do Borré com a camisa do Werder Bremen, tá? Joga na KTO, te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!